Olá, sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio do Bom da Vida. Hoje temos um encontro muito especial com duas mulheres que transformaram suas histórias em propósitos de vida. De um lado, Catiúcia Garcia, doutora em Direito, professora, palestrante, fundadora do método Ser em Comum e uma referência em saúde integral e espiritualidade. Do outro, Ellen Klauck, publicitária, mãe, empreendedora e professora de yoga, pioneira no Pilates aéreo em Cuiabá e referência em yoga aéreo e band aéreo, que fez do movimento do corpo um caminho de cura e transformação. Duas trajetórias diferentes, mas que se encontram na coragem de mudar, de reinventar e de viver o propósito. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui ao Bom da Vida. Muito obrigada, é uma honra estarmos aqui e sentir esse momento tão forte de energia, de amor, de compaixão, Amém. De propósito, de alma. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. Taizinha, minha linda. Como eu chamo ela de deusa. Eu me sinto honrada, de verdade, com o teu convite. Obrigada de coração. Isso aqui já deu muito certo, isso é muito importante. É um caminho para ajuda para outras pessoas também. Obrigada de verdade. Amém. Estamos falando em propósitos, né? E a gente começa a perceber isso ao longo de uma trajetória, ao longo da vida. A gente fala que a vida começa aos 40, né? Acho que é um pouco, esse é um lema um pouco aqui do Bom da Vida, mas é que a gente fala que a vida com sabedoria e com consciência e conhecimento, né? Então a gente leva um tempo para amadurecer e para viver realmente o propósito. E o Bom da Vida nasce exatamente com esse propósito, de trazer histórias genuínas de mulheres, mulheres que já estão nos seus 40 mais, né? Vão-se os colágenos, mas vem a sabedoria. E a gente começa a viver com mais plenitude, com mais sabedoria, a buscar outros caminhos, novos recursos e ferramentas. A gente começa a entender que não somos só corpo, somos corpo, mente e espírito, né? E a gente vai trazer muito os assuntos sobre longevidade, sobre saúde, sobre esse universo feminino, né? De sermos femininas e de estarmos nesse mundo de tantas cobranças hoje, né? De como ser mulher hoje, né? Cati e Ellen. Eu vou abrir aqui as perguntas. Qual o momento em que vocês sentiram que precisavam mudar o rumo da vida profissional e pessoal? Começo com Cati. É uma excelente pergunta. Vou tentar fazer uma síntese. Ótimo. Eu venho do mundo jurídico, minha formação é em Direito e dei aula durante 13 anos na Universidade de Cuiabá, na Faculdade de Direito, e fui assessora jurídica de desembargador no Tribunal de Justiça, então minha vida foi toda voltada para este lugar, do qual eu reverencio e honro imensamente. E eu tive uma gestação, minha primeira gestação do Kalel, uma complicação chamada síndrome HELP, e o Kalel precisou nascer prematuro, com 26 semanas, e foi gravíssimo, o meu estado foi gravíssimo, fiquei em UTI, ele também, e eu recebi um diagnóstico que eu não poderia mais ter filhos, então ali foi muito impactante, primeiro porque eu não acreditei no diagnóstico, né? E depois por vivenciar uma experiência tão forte dentro de um lugar em que você está muito fragilizada, né? Além de estar ali num pós-parto, ainda com a circunstância que estava se fazendo ali. O Kalel faleceu depois de 5 dias de UTI. Eu recebi alta depois de 5 dias. Eu recebi alta 9h30 da manhã, 10h30 da manhã, ele faleceu. E eu saí de lá diferente do que eu entrei. Eu saí de lá numa outra consciência, não tenho a menor dúvida disso. E totalmente convicta que eu teria filhos, porque eu vim para crescer e multiplicar. E 8 meses depois eu estava grávida. E esse período me fez repensar meus valores, minha trajetória, minha missão, o que realmente era para mim necessário naquele instante. E aí eu transitei de carreira para esse lugar da autocura, da espiritualidade, e foi magístico e foi maravilhoso. Que lindo, que história linda. E você, Lindeusa, que vem da publicidade e empreendeu no yoga e no Pilates, quando esse universo ainda era pouco explorado em Cuiabá, como foi essa decisão de transformar paixão em propósito? Taizinha, eu vou pegar um gancho aqui da Cati. Sim. Por que toda
eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, mas por que toda mudança profissional, ela vem por uma dor? Depois você pode... Porque a história dela é diferente da minha, mas elas são iguais. Porque a minha transição, a minha transformação, ela veio também da dor, né? Mas eu não falo uma dor com peso, eu falo que é uma dor pra... Eu sou muito feliz com a mulher que eu me tornei hoje, devido a essa dor e essa transformação, talvez uma oportunidade que eu soube aproveitar. Sempre. Né? Eu sempre gostei do movimento, você vê como que é importante, né? Minha mãe me colocou no balé, jazz, daí eu fiz parte de grupo de dança. Então, eu ia fazer o movimento da dança, sem entender o quanto, porque eu era muito criança, o quanto isso ia representar na minha vida hoje, com um olhar totalmente diferente. E eu também sempre empreendi. E sempre gostei de publicidade. Maravilhoso, inclusive. Aí a gente mistura tudo, passa anos. Eu abri o estúdio, quando eu descobri o Pilates, eu me apaixonei, porque ele trabalha o movimento de uma forma consciente e segura. Então, aqui em Cuiabá, poucos conheciam quando eu abri o estúdio há 14 anos atrás. E nesse caminho, veio a dor, né? Eu costumo dizer que quando você conversa com um professor de yoga, um instrutor de yoga, geralmente a história é parecida. É por uma cura. O yoga entrou na vida de alguém para cura, né? E eu tinha essa noção que eu precisava me descobrir, ou me resgatar, ou me redescobrir. Eu não sabia mais o meu espaço, né? Onde que eu estava pertencendo. Perdi referência, que eu acho que isso é muito importante a gente falar. As mulheres 40 mais, como você citou, elas estão talvez num momento onde a gente vai perdendo referência. Porque a gente tem muita responsabilidade hoje, né? Eu sou provedora do meu lar. Então, tem você ter uma condição financeira, você ter filhos, você tem que dar conta de tudo, né? Então, o yoga, ele entrou como a cura. E aí eu fui buscar. Eu falei, eu vou estudar para entender, né? Mas o meu propósito, que eu acho que eu estava comentando com vocês, dar uma acelerada aqui, senão eu falo demais. Não, é para ficar à vontade mesmo, que é um bate-papo descontraído. Como eu já tinha empresa e eu sempre fui empreendedora, eu falei, gente, eu preciso trazer esse negócio para cá, né? Já tinha, claro, mas eu quero estudar para trazer, porque eu sempre estudei tudo aquilo que eu empreendi para eu saber, para conhecer o meu negócio. E quando eu comecei o curso, eu acho que eu fiquei uns 3 meses, eu falei, meu Deus, esse negócio não é para mim, não. Que trem estranho. E daí eu falei pra minha professora, pra ela ter um pouquinho de paciência, pra você ver como que é, né? Eu sempre digo que o externo, ele é muito superficial. Eu tava em busca de algo externo. Você só queria empreender, queria trazer uma novidade para Cuiabá. E eu não tava entendendo. Só que o universo é maravilhoso. Sim. E chegou a minha hora 1 ano e meio depois, onde eu fui buscar o conhecimento interno, que é o que a prática proporciona, né? Hoje eu costumo dizer que eu sou 1% de instrumento na vida das pessoas que compartilham aquele momento comigo ali no estúdio. Eu sou apenas um pontinho, um grãozinho de areia e o resto cada um vai percorrendo, né? Então, essa transformação na minha vida, eu trabalhei na publicidade, eu empreendi, eu já trabalhei na área financeira. Então, olha o salto que eu tive que fazer, né? Daí, quando o yoga entrou na minha vida, que nesse momento da cura, eu falei, meu Deus do céu. Eu comecei a me resgatar, a me descobrir como mulher, porque naquele momento eu me tornei provedora do meu lar, né? Então, eu tive que dar conta e descobrir muitas coisas. E aí, nesse meio do caminho, eu descobri o tecido, falando um pouquinho. Porque, gente, Sim. assim, vocês usam. Então, assim, parece que o tecido, ele transformou a minha vida. Mas eu não tô falando externamente. Ele transforma internamente.
cada resposta, cada conflito, cada dúvida, cada incerteza, sim, porque temos e seremos assim. Não somos 100% felizes ou perfeitas. E como que eu vou lidar com tudo isso, sendo que eu preciso fazer, né? Então, o tecido, a cada dia, ele me ensina, a gente se descobre, a gente se entende, e ele me traz a força que você comentou comigo, que automaticamente, se eu consigo uma força interna, o meu corpo responde. Então, os meus braços ficam fortes. As minhas pernas ficam fortes, mas não é porque o meu músculo externo tá forte. É porque o meu coração tá forte. A minha mente tá sempre em construção. Se ela é forte hoje, eu não sei. Mas ela está em construção. Então, foi isso. Sem dúvida. Nós agradecemos, né, Kátia? E validamos. Com certeza. Realmente. A Kátia, inclusive, é coautora, né, Kátia, de livros, né? Tecendo a Vida. Tecendo a Vida. Aí tem Tecendo a Vida com... Tem Tecendo a Vida, que é o primeiro, que conta, é uma coautoria, é um livro de psicogenealogia, que é uma das minhas formações, e a Letícia Bassim, minha sócia, minha irmã de alma, inclusive vai estar aqui em outubro. Ai, e nós escrevemos 3 livros em coautoria. O primeiro Tecendo a Vida, o segundo Tecendo a Vida nas organizações, que fala sobre a empresa viva. Né? Nós somos, é incrível olhar as corporações com alma. E o Tecendo a Vida para a nossa criança. Exato. Que aí é o Kalel escrevendo a história. É a história que eu conto através dos meus olhos, ali é através dos olhos de raio-x do Kalel. É muito bonito. E é interessante essas perspectivas, né? Porque tu conta uma história, alguém vem e conta que ela parece que é a mesma história, sim, de uma outra perspectiva, e isso, eu falo que vivifica a história, né? Ressurge, traz beleza e sacralidade para isso. E os livros contam, de alguma maneira, essa história que é pessoal, é do coração, é da alma. Sim, a gente falou do Kalel. E tem um instituto que você fundou em homenagem ao Kalel. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho desse instituto. Ai, que bom, adoro falar do Instituto Kalel. Sim, é Kalel é o nome do super-homem enquanto estava em Krypton. Ontem eu coloquei no Instagram um vídeo do filme O Último do Super-Homem. Na parte é dito assim, ficaremos sem o nosso filho. Isso me emociona. Mas ele é a esperança de muitos. E foi isso. O Kalel, ele chegou, né? Se fez pequenino, mas se fez enorme, gigante, porque minha vida se transformou completamente, né? A nossa vida, né? A nossa família. E aí, em homenagem a este ser de pura luz, o Kalel é o nome em hebraico, significa criança das estrelas, amigo de Deus. Nós fundamos o Instituto Kalel, que promove saúde integral na filantropia, não tem fins religiosos nem lucrativos, gratuitamente. A gente atende centenas de pessoas. Hoje nós somos 40 voluntários, eu chamo de parceiros do bem, que atendem na gratuidade com o olhar da saúde integrativa, das terapias integrativas. É a união das medicinas. O Instituto Kalel é o estúdio da minha tese de doutorado. Eu falo que é um protótipo do Hospital do Futuro, que é um hospital espiritual, em que vamos enxergar o ser na sua sacralidade, não como um pedaço de carne. E isso faz muita diferença. E ali a gente cuida de tudo que somos, né? E o Kalel foi quem deflagrou isso em nosso ser aqui na Terra. E eu sinto que isso vai se desdobrar ainda em muito bem, muito amor, muita alegria, muita saúde e felicidade. Já está sendo. Inclusive, Kátia, você traz uma história que vai contra a nossa medicina, né? Você teve síndrome de HELP quando tive. Eu tive 2 vezes. Prematuro. É bem para quebrar paradigma. Total, isso é maravilhoso. Quando eu tive a síndrome e houve um colapso grandioso em meu corpo, por isso que hoje eu comungo tanto dessa perspectiva do yoga, do qual eu tenho uma grande reverência, e porque nós somos templos e o esquecimento disso gerou muita dor. Inclusive, sim, gerando uma medicina que tem o seu propósito maravilhoso, tecnológico, para as emergências,
A propósito da medicina cartesiana é emergências e é maravilhosa nisso, insubstituível inclusive nisso. Mas a medicina que somos foi se apagando, foi se adulterando, né? E quando eu recebi o diagnóstico de não poder ter filhos, eu jamais colapsei ou imprimi isso em meu corpo, em minha consciência, em meu ser. E 8 meses depois eu estava grávida e eu tive a síndrome de HELP de novo, na gravidez do Eliel. Que diziam que a probabilidade era mínima, mas ao mesmo tempo era muito perigoso, por isso que eles já trouxeram um prognóstico da impossibilidade. E quando eu engravidei do Eliel, eu me autodiagnostiquei, porque eu senti o sintoma na semelhança, na memória do que já estava em meu corpo. Eu me autodiagnostiquei, eu estava muito bem amparada pela medicina cartesiana. E aí tive que fazer uma cesárea de emergência, né? O Eliel também nasceu prematuro de 31 semanas, ficou 29 dias em UTI neonatal. Mas aí eu tava inteira de prontidão, sim, acompanhando ele. E ele saiu da UTI neonatal com 1,890 kg. Eu lembro que eu colocava ele dentro, eu queria engolir ele, né? Eu queria botar dentro, literalmente. E hoje é um rapazinho lindo de 12 anos, saudável, maravilhoso. E depois eu tive o Noah, e depois eu tive a Caena. E o Noah e a Caena foi parto humanizado, foi parto natural. Eu sou doula, também uma das minhas formações. Uma das enormes formações aqui. E o Noah foi parto pélvico. Foi parto natural, pélvico, que é uma outra quebra de paradigma. É a mulher das quebras de paradigmas. E a Caena foi cefálica. A gente agradece também. E a Caena foi cefálica, um parto de 20 minutos. Ai, que ótimo. O Noah de 40 minutos, foi assim, o expulsivo. E pra mim, foi transcendental. Minha vida, meu corpo, minha alma, tudo em mim se transmutou ali nestes instantes, que são tão benditos. Como é parto pélvico? Fiquei curiosa. O pélvico, o bebê nasce de bumbum. Nossa. É um parto, claro, tem lá suas... Eu até falei assim, ali no instante, eu só sentia que tudo ali era possível. E o meu corpo, eu cheguei no hospital com 9 centímetros de dilatação. E o meu médico, maravilhoso, incrível, Dr. Vitor Rodrigues, ele falou assim, Cátia, tu tá parindo, querida, já tá aqui. Eu falei, eu sei. E eu entrei na sala de parto e 40 minutos o Noah estava no meu colo. Lindo, com o olho de cor do céu, assim. Tipo, igual da mãe. Igual da lindo. Maravilhoso. Foi um parto lindo, um parto que me trouxe uma cura muito profunda. Uma cura de força mesmo, de saber que tudo podemos naquilo que concebemos que podemos. Esse parto para mim foi incrível. Isso. Que lindo. Maravilhoso, viu? É lindo. E vamos falar um pouquinho, então, do método Ser em Comum. Ai, que delícia. Foi antes ou depois do Noah? Foi depois. O Ser em Comum, ele surgiu, eu tenho uma empresa, né, que é o Arcturus, que é uma clínica de terapias quânticas e integrativas. O Arcturus surgiu quando eu estava grávida da Caena, por intuição. O nome, eu não conhecia a história do Arcturus como uma estrela, como enfim, aí tem o olhar extrafísico e energético disso. E eu recebi por intuição o desenho e como seria essa clínica. E daí, com o nascimento da Caena, materializei o Arcturus. Ele se fez, né, matéria. Hoje ele existe aí, gerando bênçãos. E eu, quando comecei a atender, dentro de um olhar mais livre, né, em todos os sentidos, eu comecei a sentir que eu estava atendendo e não tinha rótulo para o que eu fazia. As pessoas, como é que você atende? Eu falei, vem que eu te atendo. Né? Vem que eu te atendo, você vai saber. E isso, num atendimento, dentro do consultório, eu escutei. Isso é incomum. E nós somos incomuns, nós somos genuínos, nós somos eu falo que nós somos únicos, né? Então, cada atendimento de um ser incomum, que é um acesso consciente ao inconsciente, ele se faz de uma maneira muito peculiar, muito singular. De acordo com a alma que está diante de mim, o atendimento acontece. E aí ele foi se manifestando, ele foi se mostrando. Aí surgiu a escola Ser em Comum. Hoje a gente tem mais de 200 horas de aulas, de cursos dentro de uma plataforma. E
tudo envolvendo ciência e espiritualidade. Eu falo que a espiritualidade é minha coluna mestra, né? E a ciência vem para arrebanhar, unir, comungar, desse olhar tão bonito que somos, de quem somos, sem, claro, separatividade, né? Sem sectarismo. É lindo isso, né? Falarmos essa linguagem comungada e amorosa. E aí veio a escola para batizar estes nascimentos. Eu falo que são renascimentos, né? Ressurreições. Eu vivi muitas ressurreições ao longo da minha trajetória. E a escola ela vem para comungar de todas elas, para batizar todas elas com muito amor. Que lindo, Kátia. E você esteve aqui em Cuiabá? Sim, aqui em Cuiabá. Então você já está aqui há quanto tempo? Eu, na verdade, eu nasci em Sinop. Os meus pais são de Santa Catarina. Com esse sotaque todo, gente. Os meus pais são de Santa Catarina. Eles vieram de lá, minha irmã tinha 2 aninhos. Minha irmã nasceu no Paraná. Nós somos em 3 mulheres. E meu pai é pioneiro em Sorriso, na região de Sorriso. Foi um dos primeiros a chegar. A história do meu pai e da minha mãe é uma história linda, da qual me emociona sempre quando eu conto. E minha irmã com 2 aninhos, eu já nasci ali, né, no meio do mato, literalmente, o único hospital mais perto, porque nós somos de Primaverinha, que é perto de Sorriso, e o hospital mais próximo era Sinop. E eu nasci num parto com muitas complicações. Eu falo que eu vim reparar essas mulheres que sofreram as dores do parto. Isso faz parte, inclusive, da minha missão espiritual. E eu nasci com um fórceps, né? Então, meu nascimento foi um nascimento muito... que levou minha mãe a lugares de muita dor. Mas nós duas, eu falo para ela, nós duas somos muito porreta. Sem dúvida. Muito empreendedoras em todos os sentidos, nestes olhares disruptivos. Eu nasci em Sinop e vim para Cuiabá com 6 aninhos. Né? E tô desde então aqui e agradeço muito por isso. Morei em Várzea Grande por 15 anos. Quando meu pai faleceu, nós nos estabelecemos em Cuiabá. E estamos aqui até hoje. Minhas irmãs são de Sorriso. Elas moram lá. Surizo. Surizo. Minhas irmãs são de Surizo. Eu que sou aqui de Cuiabá. E Ellen, me fale uma coisa. O yoga aéreo trouxe grandes transformações para você. Como essa prática pode ajudar outras pessoas a se reconectarem consigo mesmas? Então, o yoga tem... tudo a ver, né, Kátia? Com o que a Kátia estava falando, ela coloca de um conceito... Não por acaso vocês estão aqui, né? Mas o yoga, ele é a união, né? Você, exato. E você também aprende a não controlar. Ao mesmo tempo que você une, fundamental. Você aprende a não controlar. Então, vamos ligando as coisinhas. Imagine, eu vou unir, não vou controlar e tem uma coisa que me tire do chão. Como pode? Como pode? Daí eu vou falar outras coisinhas. Daí a gente tá falando de 40 mais, mulheres, né? Que a gente não veio nessa geração. Hoje, minha filha, como que tá a vida, né? E daí, onde que eu vou? Onde que eu, nesse dia todo, onde que eu estou? Onde eu estava? Né? Eu estava com o meu filho, com o meu marido, com o meu trabalho. Não, onde você estava com você? Exato. Né? Porque eu acho que se você não tem né? essa associação, pelo menos um pouquinho ao longo do seu dia, você vai gerar conflitos geram dores geram patologias, você vai ficando dodói da cabeça, você vai ficando dodói do teu corpo. A forma como hoje a gente observa uma dor é fisicamente, mas daí se já chegou no teu físico, a tua mente já tá um pouquinho mais alterada, né? Então, o tecido, o yoga aéreo, eu digo para todo mundo que é uma ferramenta, uma das, né? Hoje tem tantas possibilidades que eu acho que pode transformar a tua vida com esse olhar, de você poder se olhar mais, se sentir mais. E tem uma outra coisa que eu acho muito interessante também, que ele trabalha além da superação, que a gente vai falar depois, é a atenção plena, né? O foco no agora, a atenção no presente, né? A consciência do inconsciente. Depois a Kátia pode também dar uma eu acho que é uma pontuada nisso, que eu acho que tem tudo a ver. Mas como nesse longo do dia
se você não está presente com consciência. Estar presente todo mundo tá, mas você está consciente, né? E o tecido, ele trabalha essa atenção plena, que é o Mindfulness. Ele é um acessório, uma ferramenta que vai te possibilitar a presença. Então, ao longo de uma aula, você vai ter quanto tempo de presença? Presença onde? Presença nas tuas emoções, naquele momento, naquele sentimento. Presença no teu corpo, porque você movimenta. Então, uma parte do teu músculo vai chamar a sua atenção através da dor, talvez, pode ser. E é uma forma que ele tem de se comunicar. E você vai olhando, você vai sentindo e você vai se permitindo. Até você perceber o quanto o teu corpo está ali pronto para a liberdade. E talvez seja outra coisinha que esteja travando. Sem dúvida. Como o nosso corpo é um reflexo das nossas emoções, né? É difícil falar em separatividade, né, Kátia? Estávamos falando há pouco sobre isso aqui no nosso cafezinho, que é onde as melhores conversas acontecem. Acho, inclusive, que eu vou levar uma câmera para lá antes de vir. Agora que a gente senta aqui, a gente começa a ficar tensa, começa já... E a gente... né? Mas é maravilhoso, é exatamente sobre isso. Não temos como mais hoje, né, Kátia? Nos tempos de hoje... separar o nosso corpo da nossa mente e do nosso espírito. E é muito legal que a ciência hoje trouxe essa validação que nós, seres humanos, temos, né? Em ser céticos. Sim. Porque a gente fala de uma nova medicina, mas na verdade essa medicina é muito mais antiga, né? Do que... Então hoje a gente tem esse novo contato. É lindo, né? Eu sinto que o ser humano está voltando para o jogo da vida. Voltando para o lugar que sempre foi dele. Esse lugar sagrado, esse lugar santificado, esse lugar consciente. A Erin estava falando ali do movimento com o tecido. Até a primeira aula que eu fiz com ela, eu dei o meu testemunho, eu me emocionei profundamente. Eu falei assim, Ellen, aqui é um estado de cura profunda, porque aqui você sente que você pode se soltar e que tem algo que te sustenta. Olha que simbólico isso, né? Muito. Tem algo, esse tecido. O que é esse tecido da vida, né? Esse campo, né? Que a física quântica traz de maneira tão bela. Lindo. E você se sustenta ali, mas ao mesmo tempo você se sustenta naquilo que é a tua força, que é o teu ser, que é a tua consciência, que é a tua presença. E esse soltar gera uma cura muito profunda. E eu digo aqui, assim, ouso dizer que nós estamos num instante de um ponto de mutação muito importante em que vamos reconhecer o óbvio, né? Que corpo é mente, e que matéria é espírito. Então, talvez, ali quando eu estou num movimento ali de uma invertida, ou realmente, né, de um desafio, que a Ellen gosta de fazer. E muito. Né, e a gente dá ali uma extravasada, né? E aquilo é tão redentor, aquilo te leva a lugares tão importantes do teu inconsciente, que você se reconhece na possibilidade, na potência, na capacidade. Sim, eu consigo. Sim, eu posso, eu consegui. E não é do ego, é a alma ali comungada naquele movimento. Então, talvez essa consciência esteja realmente alcançando milhares de outras consciências. E aí vem esse programa lindo, né? Que tem esse propósito luminoso de irradiar isso, né? De falar, olha, nós estamos aqui para algo maior. E não é um ou outro, somos todos nós indistintamente. Exato. Se cada um se reconhecer neste lugar sagrado... E eu trago, a gente tem um curso dentro da escola, que é o Santuário do Espírito, e que é totalmente esse olhar. O inconsciente é consciente, nós é que deixamos de perceber. Então, ampliar essa percepção te devolve para a tua medicina interior, te devolve para o teu curador, né, para o teu benzedor. Eu até brinquei esses dias. Você tem tudo isso dentro de ti. Vamos acionar toda essa potência maravilhosa, né, de cura, de libertação, de sentir que aonde os teus bons olhos chegam, você está gerando uma nova bioquímica cerebral. Olha que coisa mais linda, isso é ciência. Você é neurocientista também. Sim, né? Uma das minhas formações é neurociência e comportamento. E a gente sempre traz essa perspectiva de que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, que é uma passagem do Evangelho. Né? Eu costumo trazer os estudos do Evangelho como um olhar completamente científico,
para acolher e comungar de todas as crenças, né? Mas se os teus olhos forem bons, o teu corpo tem luz, ou seja, conforme eu me vejo, me autoconcebo, me autoimagino, eu gero uma bioquímica correspondente. Isso é muito poderoso. Muito. E o ser em comum proporciona também essas introvisões, né? Sim. Isso é muito legal, que é a nossa prática. É a prática, exatamente, do ser em comum. E que é muito legal. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para o nosso público o que são essas introvisões. Então, a nossa maior queda e distração foi acreditar que o mundo está fora de nós. A introvisão é uma devolutiva, eu falo que é uma reversão da visão. Você passa a reconhecer-se a partir de olhos de dentro, conciliar-se dentro, perdoar dentro, curar dentro, e o fora se faz consequência e reflexo disso. E eu até faço aqui um desafio, eu falo para os alunos da escola, eu falo, experimentem resolver algo dentro primeiro. É uma circunstância do cotidiano, é um amigo, é um parceiro, é o casamento, é a vida financeira. Experimente trazer isso para uma introvisão. Veja onde está isso no teu corpo, nos teus órgãos, nas tuas células, porque tudo é comungado, tudo é uma coisa só. E aí quando você vai para dentro e começa a exercitar essa perspectiva de dentro, vendo a partir de dentro, você gera um estado de pacificação, de conciliação, de resolução, de liberação bioquímica. E isso ressoa. Ressoa. Tu fica com mais clareza, com mais, eu falo que mais objetividade na vida, nos teus passos, nas tuas decisões, nas tuas escolhas, nos teus relacionamentos. Há uma lucidez. Exato. E assim é com os movimentos no tecido e no yoga, né? Eu ia pegar um gancho da Kátia na outra fala, que você falou assim, como você se vê? Perfeito. Quando uma pessoa vem marcar uma aula, para fazer uma aula, hoje isso eu estou implantando no geral lá no estúdio, para todas as modalidades. Há uma perguntinha, que através dessa pergunta, como ela se vê, como você se vê, né? Você falou isso na tua outra fala. A maioria se vê sem se conhecer. A maioria se vê no externo. Perfeito. A maioria se vê em lugares que nem elas sabem porque fazem parte, não são pertencentes. Então, eu acho que o teu trabalho é uma técnica de autoconhecimento, de autocuidado, de tudo que possa. Então, você vê quantas ferramentas nós mulheres temos para nos conhecermos. Perfeito. Porque isso é a base de tudo nessa vida. Tudo vai aumentar a energia se somos uma energia só, unindo todo o nosso corpo, o coração, a alma, o espírito. Todo mundo que convive com você vai ser irradiado por essa energia. Exato. Que no fundo, no yoga, a gente aplica muito isso, que é o amor. Sim. Porque o amor, ele só te traz coisas boas. Mas para isso você precisa dessas ferramentas de se conhecer. Vou pegar esse gancho do eu não dou conta. Já ouviram isso eu falar dentro da sala, muito. alguma coisa? Então, tipo assim, só todos os eu dias digo assim, quase. Não fale não, né? Aqui dentro da sala a gente não fala não. Isso não a gente tá... Por que eu tô vibrando o não aqui dentro? Né? A gente tava falando. Perfeito. É vibracional, se somos energias. Eu tô passando, eu gosto disso. Aí da entrega, né, gente? A entrega... como que eu vou entregar ao meu filho todo o amor que ele merece e que eu tenho se eu não sei aquele lugar onde estou, mas tá aqui dentro? Sim. Então, dentro de sala, eu costumo dizer, não fica falando essas coisinhas pra você. Eu cito um exemplo assim, ó. Imagina que você tá numa festa com as suas amigas estão todas numa rodinha e você chega e você escuta essas amigas falando de você. Bem ou mal? Meio malzinho. Malzinho. Como você vai se sentir? Elas vão falar assim, ai, a perna dela é fraca. Sim. Ela tem medo. Sugestões, né? Você escutou isso. Como você se sente, Taizinha?
na mesma hora eu já perco o meu poder. Se eu der, mas e se eu falar ouvido, se eu aceitar essa sugestão? Pois é, mas e se eu falar para você que não foram as suas amigas que falaram isso de você? Foram seus pais? Foi você, durante a aula. Pior. Sim. Eu não dou conta. Né? Eu acho que no final é isso, né? É a gente contra a gente mesmo. Todos os dias é o que eu falo, assim, se você, a partir desses conhecimentos, dessas ferramentas, você vai trabalhando isso para desenvolver, para se desenvolver internamente, para buscar essa consciência, né? Usar para o seu crescimento. Né? Exatamente. E daí você vai percebendo que o seu corpo, ele vai trabalhando de uma forma diferente, você vai sentindo. Daí o próximo passo, você vai entendendo as coisas que estão acontecendo no seu coração. E que as coisas que acontecem no coração não necessariamente são as que vêm da mente. Uhum. E onde que a gente pode jogar essa atenção? Então, assim, ao longo do dia, por isso que eu falo, uma professora de yoga, ela é 1%, talvez nem isso. Mas e o resto? Contigo também não é diferente, né, Kátia? Uhum. São instrumentos que você vai colocando ao longo da tua vida, para que a tua jornada seja mais leve também. E que você encontre o teu caminho e essa paz nesse teu coração, para que o amor que more dentro de você consiga transbordar através da energia, da tua entrega no seu trabalho, nos seus relacionamentos. E se você entregar isso, você concorda comigo, se somos energia, você vai receber de volta? Sem dúvida. Por isso não existe fazer o mal ao outro, né, Kátia? Ponto. Claro. Quando então, você fere o outro... Por exemplo, nós somos privilegiadas hoje por fazer o que a gente ama. Eu amo o que eu faço. E eu sei exatamente o momento de me recolher. Porque quando tem esse ponto, né, Kátia? Me orienta aí. Penso eu. Sim. Nem sempre. Eu falo assim, ó, que o yoga, ele te ensina a linha da vida. Então, a gente é triste e a gente é alegre. A gente não é sempre feliz e sempre alegre, mas a gente também não é sempre triste. A questão é que isso pode acontecer. E como que você vai lidar com isso? Sim. Ao mesmo tempo que a sua tristeza passou, a felicidade vai chegar. E daí a felicidade vai passar e vai... Mas como que você vai estar no seu equilíbrio? Porque transitando em tudo isso. Transitando em tudo isso. Como que está essa união da sua mente com o seu corpo, com o seu espírito? Isso é o que vai te fortalecer e vai te preparar para essa linha da vida. Porque a gente não vai conseguir mudar. Tá certo, Kátia? É lindo. É lindo porque um dia me perguntaram assim, Kátia, como que você conseguiu engravidar depois de um diagnóstico e depois da morte do seu filho? E a minha resposta sempre foi assim, eu nunca cogitei não engravidar. Né? E assim, aí eu digo mais aqui, porque aí eu digo uma questão da qual eu tenho muita reverência. A espiritualidade em minha vida, para mim, ela é fundamental. E eu sinto que as pessoas hoje, e isso já está ficando muito mais clarificado, que espiritualidade não tem nada a ver com religião, né? É um estado de ser, é uma filosofia de vida. Eu tinha certeza do anteparo dessa espiritualidade. Eu tinha certeza dessa força interna que não tinha muito como descrevê-la. Eu não tinha muito como... eu não estava para convencer ninguém de que eu podia. Eu precisava sentir que eu podia. Então, quando eu engravidei 8 meses depois, engravidei naturalmente, né? 8 meses depois do diagnóstico, e eu contei à minha família, claro, eu tive muito apoio dos meus familiares, eu rendo graças a Deus por isso. Mas existia um temor, que sim, é compreensível, né? Mas em mim não existia. E é interessante isso, e eu digo isso de coração. Eu senti que estava tudo bem, estava tudo certo. Como se explica isso? Racionalmente, por uma mente horizontal e analítica, você não explica.
Eu falo que é uma mente vertical, é algo que realmente te eleva, te sustenta, te comove, te leva a outros passos, ainda que você não esteja nem enxergando o caminho, mas teu pé tá lá. Isso é espiritualidade. Sim. E é isso, é comungar deste estado de ser, desse invisível. E talvez isso represente essa força espiritual. Né? As pessoas hoje estão se sentindo incapazes, impotentes e com muito medo. Eu sempre falo para quem está comigo na escola, nas aulas, eu falo, olha, um bom termômetro para você distinguir, né, ter esse discernimento da verdade e esse lado que é mais adulterado, né, é o medo. Tu sentiu medo? Observe, de onde vem isso? Que história é essa que estão me contando, me gerando uma impotência, uma incapacidade? Isso não é real. Então é muito importante nós comungarmos, sim, de algo dentro, porque a vida vai vir te fazer convites e você vai estar disponível. Fala assim, eis-me aqui, Senhor. Né? Eu gosto muito dessa passagem Sim. do Evangelho. Eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu faça? Sim. Eu não tinha dúvida que eu ia parir, eu não tinha dúvida que eu teria essas crianças. E nessa transição toda, essa ressurreição que eu vivi, eu senti esse anteparo invisível. Como se eu estivesse sendo levada por algo maior e que eu só precisava me soltar e ir. E aí entra o yoga aéreo, que eu acho incrível. Se solta e vá. Se solta e vá. Deixe-se ir, tá tudo bem, confie. Este estado de confiança, que é uma autoconfiança, está diretamente ligado à espiritualidade. Sim. E aí tem dados científicos disso. Pessoas que cicatrização mais rápida, pessoas de um pós-cirúrgico que se curam com mais rapidez, pessoas que recebem um diagnóstico de uma doença crônica e não se deixam abater ou convencer disso e geram um processo interno de autocura profundo. Por quê? Porque tem certeza da potência e do processo interno, da medicina interna. Então isso é bioquímico. Ela libera ocitocina, ela libera hormônios condizentes com essa vitalização do corpo, numa maneira de pensar, numa maneira de ver. Então nós não somos o que parece ser. E isso é tempo de nos convencer. Conforme aquilo que eu vejo, autoimagem, aquilo que eu sinto, que é um autoconceito, gera um estado bioquímico semelhante ao que a gente chama de autocura. Essas pessoas estão muito à frente. E não no sentido de privilegiados, de não escolher, nada disso. À frente no seu processo medicinal, eu digo. Na sua proporção de autocura e de saúde. De saúde no sentido integrativo, de união, né? Das dimensões da vida dentro delas. E esse é o momento de resgatar este ser integral, espiritual, emocional. De estar consciente do poder, né, do corpo. Exatamente. E da inteligência das células, né? Que Perfeito. O corpo, ele tem essa inteligência. Perfeito. Porque ele é, em seu estado natural, ele é saudável. Perfeito. Né? Esse é o nosso estado. Tem uma pesquisa que a maioria conhece, de Masaru Emoto, que é das moléculas da água, né? Eu fiz lá em casa. Lá na clínica no Arquitetos, quem entra vai estar os dois vidrinhos do arroz. O amor e o ódio. As crianças que fizeram. Legal, né? Isso tem mais ou menos uns 5, 6 anos. O do ódio tá todo embolorado e do amor tá clarinho. Aí a pergunta, claro, né, desse documentário, inclusive, é se fazemos isso com a água, o que não fazemos com o nosso corpo, o que é 70% água. O que é que estamos fazendo ao nosso sistema, a nossa célula, a nossa biologia, com o pensar e o sentir? Se a gente pode fazer isso na água de fora, imagine na água de dentro. De dentro. Né? Fica aí uma reflexão. Tem um livro, né, também, que fala sobre a biologia da crença. Tem, de Bruce Lipton. Isso. Maravilhoso. E o caso também do Joey Dispenza, né? Também. De Você é o Placebo e uma série. Inclusive, nós temos um curso dentro da escola. De ser você mesmo. Ele traz exatamente a cura dele. Exatamente. O que era impossível para a medicina tradicional. E vale dizer... E aí é uma questão nossa, dentro da escola a gente trabalha com psicoplasticidade. O que é psicoplasticidade? Nossa, maravilhoso. A psicoplasticidade, né? É o poder da imaginação. A imaginação é a maior tecnologia dada ao homem. Eu falo que é Deus em ação, a imaginação. E a história do Joey Dispenza, ele sofreu um acidente
Então, ele teve ali algumas vértebras completamente destruídas. E o diagnóstico e o prognóstico foi o pior possível. E ele falou, não, pera lá, me deem um tempo. Ele se retirou. Isso é a história dele, verídica, tá lá. Não vou ser o placebo, se você pegar o livro dele, vai estar lá contando a história dele. E ele foi para um lugar, em retiro mesmo, foi para uma fazenda, para um lugar isolado, e ele todos os dias treinava a psicoplasticidade. Então ele enxergava as vértebras lombares se refazendo, se reconstituindo. Ele falou que no início ele começava 10 minutos, a mente vagava, 15, vagava. Aí ele conseguiu ficar por 3 horas depois de treinar intensivamente isso, e ele só enxergando a regeneração das vértebras. O que aconteceu? 6 meses depois, ele refez os exames, ele estava andando de bike, correndo, e não precisou mais do processo cirúrgico. Então, aí eu pergunto, porque isso a gente tem cursos sobre isso na escola, eu pergunto, então quem somos nós? Se teu poder de imaginação regenera uma vértebra da tua coluna, quem somos nós? Além do que nos disseram que somos pedaços de carne, né? Fica aí uma reflexão para quem somos nós, em verdade, nesse poder todo divino, que é íncito, é imanente, tá aqui para todo mundo usar. O que a gente empreendedorismo espiritual maravilhoso. Então, o meu rótulo hoje é empreendedor espiritual. Vou explicar por quê, porque eu já recebi muita crítica por conta disso na época. Porque as pessoas nunca conseguiram... É interessante isso. O que é empreender? Eu gosto muito de falar desse tema. Inclusive faz parte do livro Corporações com Alma. Né? Nós somos um empreendimento espiritual. Então nós acabamos separando o CNPJ do CPF. E é inseparável. Aquele que trouxe a ideia e traz o fenômeno da manifestação, ele está ali em integridade de corpo e alma. Então, eu costumo trazer muito isso nos nossos cursos. Nós somos empreendedores espirituais. Nós somos o nosso próprio empreendimento. Você pode estar ali diante de uma empresa, de uma corporação, mas se você não estiver centrado neste lugar de harmonia, não vai ter frutos benéficos, porque os frutos são condizentes com aquele que o criou. Então, nós temos aí um estudo vasto sobre isso, né? Sobre as corporações com alma, de que aquele que idealiza essa empresa é o espírito dessa empresa. E quando ele começa a enxergar os colaboradores como parte dele mesmo, e não separados, quando ele começa a comungar de corpo, né? E aí eu levo um pouquinho mais além nas aulas, né? Mas a gente se aprofunda nas aulas, né? Que esses colaboradores estão em meu corpo, eles vibram em mim, eles vibram em minha mente, eles vibram em meu ser. Eu consigo criar uma equipe coesa, coerente, compassiva e amorosa e muito forte no seu atuar. Mas eu estou fortificando isso aonde? Dentro de mim. E aonde que eu fortifico? Isso ressoa e reflete nos meus colaboradores. Mas a fortaleza está aqui, esse interno, essa consciência de ser. Esse é o verdadeiro empreendimento. O mais vai virar manifestação. Vai ter a manifestação disso. Mas isso precisa estar muito lúcido e claro e firme e forte aqui. Então, quem é o empreendedor? Nós somos empreendimentos espirituais. Enquanto nós não nos convencermos disso, nós podemos até iniciar projetos, corporações, empresas, mas que elas vão gerar qual qualidade de fruto? Acho que é tempo de pensar nisso. Né? Amit Goswami, ele tem muitos livros escritos sobre isso e ele fala que o nosso investimento agora é não material. É o investimento espiritual. Quando você investe neste estado de ser inconsciente, que tem consciência, o teu investimento é não material, mas para trazer os líderes da nova economia. Os líderes da nova economia têm plena consciência da sua porção espírito, mente e corpo. Aí eles manifestam com coerência. Aí tem bons frutos. Aí não vai ser só para algo egóico, para o meu lucro. Isso vai ser para um bem maior. A quem mais eu beneficio com a minha empresa? Né? Hoje eu posso dizer, assim, como empreendedor espiritual, dentro do Instituto Kalel, dentro do Arquituros, dentro da escola Ser em Comum, quem mais eu beneficio com esse olhar, essa perspectiva? Porque se for só para mim, talvez precisamos repensar do que é realmente uma corporação com alma e do que é um verdadeiro empreendimento. Eu vou falar assim, tudo que a Kátia falou,
eu passei por essa transformação, Kátia. Claro que a minha linguagem é diferente da tua, tá? Isso é maravilhoso. Não, porque eu sempre empreendi. A minha família é empreendedora. Minha mãe é empreendedora. Eu sempre trabalhei, sempre vendi coisas, sempre me virei, paguei minha faculdade, sempre. Então, a minha visão de negócio, a minha identidade, tudo aquilo que a gente veio da faculdade, vou falar do estúdio já mais recente, mudou muito, se transformou a partir deste olhar corpo, mente, espírito. Perfeito. De verdade. Então, eu tenho isso tão formatado dentro de mim que, assim, espero que eu consiga. Mas que isso vibra no estúdio. Com certeza. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas isso vibra Sim. de uma forma lá dentro e vibra com os meus colaboradores, com as meninas. Vibra. Porque não é um treinamento. Você sabe? Perfeito. Quando a gente tá falando disso, é energia, vibração, tá certo? Isso. E assim, as pessoas... Colaborador. Isso. Daí a pessoa entra... Sabe quando você entra num espaço e você... Nossa, tô me sentindo tão bem. Tem uma energia tão boa. Vocês já escutam, falam isso? Muito. Sim. Então, eu acho que é isso que o empreendedor... Perfeito. Ele tem essa consciência interna, esse trabalho todo interno. E isso vai energizando os seus colaboradores, o seu trabalho, porque somos privilegiados e fazemos aquilo que amamos. Isso. Ou seja, a entrega não vou dizer 100%, porque como a gente já falou, a linha da vida. Perfeito. E somos mulheres e temos histórias. E a outra coisa que mudou a minha visão como empreendedora ao longo desses anos é enxergar a pessoa como história. Isso eu aprendi no Ayurveda. Quando você faz uma terapia, né, de prevenção, digamos assim, saindo da linha tradicional, da medicina tradicional, mas você não trata a causa. Você vai tratar, você não trata a dor. O efeito, né? Você vai percorrendo, você vai caminhando. Por mais que a tua dor no joelho seja a mesma que a minha, mas a tua história é diferente da minha. Né? A gestação dela, a gestação da mãe dela, toda a história que veio com ela. Como que chegou até aqui? Então, hoje, uma das coisas que a gente coloca lá dentro é obviamente, conhecer, saber da patologia, mas entender a história. Perfeito. A gente deixa a patologia ali e entende a história. Porque eu preciso conhecer a história para entregar para ela o que ela realmente precisa naquele momento. Porque se a gente vive com presença e agora, a gente trata o agora também. Perfeito. Porque hoje vou fazer uma... Olha só como que é. O agora é muito importante. O como você está hoje. Então, você veio semana passada para mim de um jeito e hoje é a mesma pessoa. Mas você tá de outro jeito. Perfeito. E amanhã você tá de outro jeito. Então, a gente... Sim. Eu acho que, falando em empreendedorismo também, cabe empatia, né? Completamente. A ideia do empreendedor, sob o olhar unitivo, sob a visão unitiva, ela gera um estado humanitário de ser, de viver, de se comportar. E é interessante porque colaborador é o mesmo estado biológico. Nossa biologia é colaborativa. Nossa biologia é cooperativa. Então, nós estávamos indo contra a nossa natureza. Quando eu estava ali deixando alguém doente trabalhando, sem saber o que está acontecendo na casa dele, com a família dele, com a esposa dele, com o filho dele. Não, aqui é trabalho. A tua casa, aqui é trabalho. Quando eu gero esse estado colapsado, separatista, eu gero um estado adoecido. E eu sou corresponsável e partícipe. Como empresário, como ali o líder, talvez, dessa equipe. Agora, quando eu olho para este ser aos olhos e reconheço que toda a memória familiar, sistêmica, está intracelular, está no corpo dele, está nas células dele, eu passo a ter a consciência dessa união.
Aí eu trago ele para perto de mim. Aí ele vai gostar de estar ali. Aí ele faz parte do propósito daquela empresa, daquela corporação. Ele quer fazer parte. Ele não está ali só para ganhar um salário no final do mês. Exatamente. É o salário emocional. Exatamente. Ele vai chegar e falar assim, eu colaboro, eu faço parte, eu contribuo, eu coopero. E aí o que acontece com o corpo? E aí é uma ressonância de dentro para fora, de fora para dentro, o corpo passa a se curar. Então, toda empresa hoje, esse é um olhar nosso, né, e a gente tem essa proposta de levar isso para as corporações, para os empresários. Toda empresa hoje é um ponto de cura. Precisa ser. Precisa ser. Nem todas são. Aí vem a lei, né? A lei que agora é lei, né? a partir do ano que vem, vai ter a obrigatoriedade dessas empresas e corporações se adaptarem e aí eu falo que o óbvio é um desafio, a trazer a saúde mental para dentro das empresas. Né? E quando não foi, né? Mas ok, a gente chega a um nível de ser obrigatório o óbvio e o que é humanitário, para que então possa se cumprir, né? Ok, se for por aí tudo bem, mas que seja feito sob essa consciência de olhar para um outro ser, reconhecê-lo naquilo que ele está precisando. Muitas vezes ele quer como você está se sentindo hoje? Sim, você quer conversar? É tomar um cafezinho. Olhe no olho vamos conversar. Pergunte como que você tá, como você dormiu, como e você aí vale acordou. as terapias dentro das empresas. Aí eu trago já o nosso olhar, nosso projeto é esse, que chama Conectando Consciências. É levar toda a equipe terapêutica dentro da empresa e cuidar dos colaboradores dentro da empresa. Você pode ter certeza, para quem pensa em rentabilidade, né, em lucro, isso vai se dar naturalmente, porque nós somos naturalmente lucrativos, bem-aventurados e prósperos. Só que nós estamos em estados internos de dor. E quem está em dor não produz bem. Não tem qualidade na produção. Não há entrega. Em todos os tipos de dor, sofrimento. Né? A dor emocional, a dor física. Começa no emocional, reflete no corpo. E o ambiente fica adoecido. Sem dúvida. Vou fazer um de convite, energia, posso? né? Com toda certeza, deve. Nós estaremos falando disso. Dia 17 de outubro, é uma sexta-feira. E nós vamos fazer uma noite, né? O meu livro, na verdade, nós lançamos o livro e eu fui levando este livro para os lugares que eu vou dar palestra e nunca fiz algo oficial. Dia 17 de outubro a gente vai fazer uma noite, aí eu convido aí essas lideranças lindas e maravilhosas. Vai estar eu e a Letícia Bassim, que trabalha com a psicogenealogia, referência no Brasil em psicogenealogia, falando sobre corporações com alma. Então vai ser esse o tom, vai ser essa proposta de levar quem somos nós neste olhar vertical, né, espiritual. 17 de outubro e 18 e 19 vai ter um curso chamado Recordar, que vai trabalhar as memórias celulares. Vou fazer. Com toda certeza. Já fica o convite amoroso aí para quem sentir. Já tem um ditado popular, né, que diz que recordar é viver, né? Pois é. Eu acho que é isso, origens. é um convite à nossa reconexão, ao nosso despertar, ao trazer a consciência, tudo com consciência é mais gostoso, vamos dizer assim, né? Quando você coloca a consciência, você coloca o seu amor naquilo que você faz, a tendência é que isso gere muito valor e que transborde, que transcenda. Sim. É o que... Exatamente. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente está no caminho, né? A gente está buscando isso. Sim. E o bom da vida vem nesse encontro. Vai estar sempre aberto aqui para a gente trazer temas assim, leves, de crescimento, de desenvolvimento e de cura. Maravilhoso. Né? A cura de uma é a cura de todos como um grande sistema. Eu acho que é isso. Quando a gente cura o outro, a gente está se curando também, Dona Ellen. Sim. É assim que nós nos sentimos lá, né? Damos os nossos testemunhos e as nossas, né? Gratidão por você estar disponível para nos curar, assim como Kate também. Sim. Como é importante termos... eu não sei se vocês gostam, mas para mim vocês são mestras e inspiradoras e musas, sabe? Como é importante a gente ter mulheres que acendem um farol e que nos mostram o caminho. E que é possível chegar e que a luz está lá e é para todos. Que lindo. Né? Isso é muito maravilhoso e gratificante. Poder ter mulheres tão iluminadas que trouxeram o seu farol e a sua luz hoje aqui no meu estúdio. Me sinto extremamente lisonjeada, privilegiada e muito grata por vocês, aliás, colaborarem
e contribuírem com tanto conhecimento e sabedoria. Sim. Thaís, eu acho assim, você falou do nosso caminho, mas o teu caminho é muito importante. Exatamente. Porque você está comunicando. Perfeito. Você está levando essa possibilidade para outras pessoas. Porque tudo que a gente falou aqui é o amor. Porque o amor é o que nos move. Isso. É a força. Então, a força. Então o seu papel é fundamental. E saiba que para mim é um grande desafio. E que vocês fazem parte desse meu crescimento. É maravilhosa. Assim como o tecido, né? Solta, você é capaz, tire o não, né? E pequenos movimentos que a gente traz para o corpo e que ressoam na vida e na alma e no propósito. Como é importante a gente trabalhar isso. Exato. São pequenos testemunhos, mas que de fato para mim são grandes mudanças. E olha que interessante, né? Você fala desse desafio porque esse lugar é um ponto de cura. O bom da vida é um ponto de cura. E eu tenho certeza que isso me emociona, porque eu acredito muito nisso. Quando nós estamos realmente transparecendo essa missão e levando isso para algo maior, há uma ressonância tão profunda, tão bendita, que vai alcançar milhares de consciências. Consciências que estão nos múltiplos planos da vida aí vão ser beneficiadas. E é o teu dom. É lindo quando nós nos rendemos. Eu falo que o nosso dom não é nosso, é da vida. Então, quando você oferta isso, é o servir. Servir é servir. Deixa o ser vir. Né? Deixa ele vir e te tomar, né? E você e ser movida por isso. Aí é o dom. Aí você entrega isso pra vida com tanto amor. E a coragem, que pra mim é aqui. Eu tô tensa, mas a coragem é exatamente sobre isso, né? A gente tava falando que pra crescer, a gente tem que se desafiar e crescer é pros corajosos, eu penso. E é fazer, ainda que com medo, mas não se render ao medo, né? A coragem não é ausência de medo, mas sim continuar. E isso nos... Um ponto de encontro. Exato. E a gente estava falando de física quântica e mecânica quântica, como as coisas vão se alinhando, né? Sim. Foi muito sensacional, eu pude presenciar o seu testemunho aquele dia, no primeiro dia da Ellen, da aula lá do Pilates, e realmente para mim, o que você falou era que eu já sentia há muito tempo, assim, foi muito lindo presenciar esse momento. Para mim foi uma dádiva. O que o tecido, nunca me fizeram essa pergunta, mas em mim, o que ele mais trabalha? Quando eu contei a minha história, que eu tive que me reinventar, né, no sentido de filho e passar uma nova fase de mulher e tomar conta de coisas, dar conta de tudo, gera medo, né? E muito. A transição, né? E agora, se eu tenho medo, como que eu vou seguir, né? Exato. E eu eu falava, lembra das amigas que falavam, você não vai dar conta. Não é pra você. Não é pra mas você. A gente escuta, por isso que a gente tem que... Eu tenho um curso de yoga aéreo na plataforma, na internet, e antes de eu lançar esse curso, uma vez eu sentei com uma amiga minha, e eu falei pra ela, amiga do céu, esse tecido tá me transformando numa mulher que eu tô me assustando. Como eu sou forte, né? E não fisicamente. Sim, perfeito. Como eu sou forte, gente, cada dia eu descubro coisas e eu vou passar isso para as outras mulheres. Eu acho que as pessoas precisam saber. Sensacional. Mas olha a visão do externo quando o interno não tá pronto para receber o externo. Perfeito. Não, amiga, isso é para você que é flexível. Elas não vão dar conta. Nossa, e a gente vê tantos pequenos milagres acontecerem, né? Pra quem não ia dar conta. Então, assim, então o que ele faz em mim, ele, não sei se é a palavra certa, cura, mas vamos dizer, cura diária do medo. Exato. Eu tenho medo. O enfrentamento. Então, o que você tá passando agora, você vai passar hoje, amanhã, depois, no próximo. Mas não desista. Exato. Não desista, porque você tá fazendo com amor. Você estudou para estar aqui, você se preparou para estar aqui. E cada dia que passa, você vai utilizando ferramentas da Kátia, ferramentas da Ellen para te mostrar o quanto
cada passinho que você for dar, você é capaz. Você vai conseguir. É que às vezes a gente também tem que trabalhar a ansiedade, porque às vezes a gente quer que aconteça antes do tempo certo, né? Mas se todo dia a gente planta, cuida, estuda, se dedica, agora falando como empreendedora, que empreendedora no sentido profissional, pessoal, é empreender, você ter um relacionamento é empreender. Sim. Tô errada, Kátia? Exatamente. Então, só que a gente tem que se dedicar. Então, não tenha medo. E assim, eu tô falando pra você e falando pra mim, Exatamente. tá? Eu não tenho medo. Nós não nos paralisamos pelo medo, né? E Nós continuamos ainda aqui com Sim. medo, porque descobrimos que somos fortes e que somos Sim. capazes. E que o restante é só uma questão de opinião. O impossível é uma questão de opinião. Perfeito. Né? É isso. Perfeito. E aproveitando, então, meninas lindas, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Reafirmar aqui que vocês trouxeram muita luz e muita sorte para o Bom da Vida. E quero dar um presentinho. Riverson, por favor. Falando em coração, esse é um símbolo que eu trago do Bom da Vida. E que a gente fala que onde está o seu coração, gente, é lá que você está. Que nós estamos falando de presença e de entrega e de amor. Olha que lindo. Esse é um presente, pode entregar aqui para ela, hein? Que lindo. Que lindo, tá? E uma orquídea. Você é incrível, né, Ai, vocês mulher? são incríveis e Gente. inspiradoras. E pra Kátia também. Muito obrigada. Recebo com muito amor. Muito amor. E eu agradeço Essa é muito. Muito mesmo. Nossa, gente, que Ai, lindo. que lindo. Vocês fizeram parte desse primeiro episódio. E se Deus quiser, de muitos. Porque agora Sim. eu recebo. Entendo. Muitos, Thaís, muitos. Saiba da tua jornada, que ela é muito importante e especial. E você Amém. está ajudando muitas pessoas. Quebra de paradigmas. Eu achei que eu Sim. tivesse velha para começar, mas a vida começa aos 40. Não E tá fala tudo isso pra bem. mim. Linda, gente tem- maravilhosa. Oh, posso só trazer uma... Deve. Eu sinto que nós estamos... E aí vem eu nas minhas... Né, sei lá, Maravilhosa. nas minhas conjecturas, no meu sentir. Eu sinto que nós estamos vivendo um novo empreendedorismo. Em todos os sentidos e setores. As pessoas, elas não querem mais o supérfluo e o superficial. Elas querem nadar em águas mais profundas. E é tão belo isso, é tão sagrado, isso também me gera uma emoção, porque nós passamos eu falo que essa dignidade de sentir que eu sou capaz de ir a águas mais profundas, eu sou capaz de, sim, fazer uma invertida, eu sou capaz, sim, de fazer um movimento ali que me desafia, até nesse frio na barriga, nesse sentir ali que a gente sente, né? No movimento do yoga aéreo, no movimento da vida, porque é vida, é simbólico, é a vida. Né? Nós estamos no momento mais profundo da existência. Então, não dá mais para nadar em águas rasas. Então, quando você abre algo como esse canal de cura, esse canal de orientação, esse canal de acender a luz no coração dos homens, é exatamente um ato de coragem, mas principalmente de reverência à vida. É dizer, vida, eu te reverencio, eu sirvo a ti. Né? Então, isso vai além do ego, né? Eu te sirvo, é o servir mesmo. E aí você se coloca à disposição. E aí você se deixa atravessar por essa luz. E materializamos, e né? Hoje eu tenho um estúdio exatamente. que é um canal no YouTube. Perfeito. Isso. Né? E eu faço parte da mídia que nós mediamos. Que lindo. Perfeito. A gente traz algumas mensagens aí, a gente deixa esse convite ao nosso público. Isso. lindo. Sou muito Busquem, grata, viu, Thaís? Obrigada. Busquem se desenvolver, busquem se autoconhecer, se amar e transbordar isso para o mundo. É isso. E eu desejo tudo o que há de melhor, né? Tudo o que há de bom na vida. Que bom, que maravilhoso. Obrigada. Agradeço Acenda a muito. vossa luz. Né? Vós sois a luz do mundo. Acenda a vossa luz entre os homens. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço.